Muito bem. O nosso tema de hoje é Tudo posso naquele que me fortalece, e que está lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós seguimos falando aqueles versos que naturalmente as pessoas conhecem, quem tem um mínimo conhecimento de Bíblia já viu, né? E lá mas eu vou ler para nós começarmos o contexto, um pouco do contexto desse versículo, para que nós possamos entender aí cada um dos passos, né, desse texto. Vou ler a partir do versículo 10 de Filipenses, que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse em mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é outro daqueles versos bíblicos que são dos mais conhecidos. É muito fácil ver esse versículo em quadrinhos, em chaveiros, adesivo em carro, em leituras bíblicas, em recitar, as pessoas recitando, até em tatuagens, como o lutador do UFC, John Jones, tem escrito assim, bem na transversal do peito. O Evander Holyfield, que foi um ex-campeão de boxe, também tinha tatuado. E tudo isso, normalmente, o entendimento que se tem é que isso era algo como algo motivador, algo que as pessoas tinham para se buscar aquela motivação, aquela situação de conforto na hora da dificuldade, ter como se encontrar forças, independente da situação, né? Mas também esse é um verso que as pessoas apelam para o literal da frase, o literal que está escrito, porque realmente isso favorece o uso até, não digo errado, porque a pessoa não vai ler a Bíblia para uma coisa errada, mas o sentido errado, né? E às vezes vira aquele mantra, sabe o que é mantra? Aquilo que as pessoas ficam repetindo para se tornar uma verdade, né? Eles têm fé naquelas palavras, mas às vezes não tem nem noção do sentido do que quer dizer, ou da situação que foi escrito e do sentido que tem esse versículo. Quando se fala assim, tudo posso, aquilo traz um reflexo assim fantástico, né? Mas tem um sentido muito amplo, né? Ele dá uma sensação assim de empoderamento para o homem, para o ser humano, dizer, como eu gosto de dizer, eu posso tudo, tudo posso, eu sou empoderado, eu tenho poder, né? E ainda assim, né? Naquele que me fortalece, Deus faz com que eu possa tudo. E eu confesso, todos nós gostamos disso, todos nós sonhamos, queremos isso, né? Querer poder, né? Poder fazer as coisas assim, ter o domínio, né? Dizer, eu sou o cara, eu posso, tudo posso, Deus me faz ser o cara, né? Tem pessoas, né, que entendem que esse tudo posso, posso tudo, elas às vezes querem que Deus, até postei nas minhas redes sociais isso, né? Querem que Deus como se Deus o transformasse em algo como He-Man, eu tenho a força, né? Ou Capitão América, né? E muitos ainda acham que ele se torna o Jiraiya, que é aquele um desenho bem antigo, que é mais, já está aí nos seus 30 anos, teve a infância, que fazia mil e uma coisas. Mas isso virou um texto motivacional,
E na grande maioria das vezes, eu procurei no YouTube e tal, tem muita gente falando raso sobre esse texto, né? E com isso, muitos crentes, muitas pessoas viraram o que o povo está chamando agora, nesse tempo, os modernos, de gado, né? Segue. Na realidade, gado, você fala de ovelha, tem a ver. Mas gado, nesse sentido, é um sentido um pouco pejorativo, você seguir sem sentido, porque só porque a outra pessoa está indo e vai cegamente. Eu diria assim que, eu digo, gado de manipuladores de Bíblia, que usam isso de maneira indiscriminada para manipular a fé das pessoas, para fazer com que elas se sintam motivadas, alegres, frequentem a igreja, que vai lá, vai na igreja, a pessoa ocupa o púlpito e sabe o que eu chamo de bater clara de ovo? Bate, faz aquele volume grande assim, e daí o primeiro vento, o primeiro sopro de realidade que a pessoa vê lá fora, acaba, some. Na realidade, esses manipuladores da fé, usam a Bíblia para isso, são as ferramentas mais modernas de Satanás para perverter a igreja do Senhor. Não é uma pessoa, não é uma igreja, é muita gente hoje sendo manipulado através desses mal intencionados que usam isso, e às vezes bem intencionados, mas não têm o zelo e o cuidado de falar a verdade, porque eu tive algum feedback na semana passada de pessoas que esteve aqui com a gente no tema O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e me disseram assim que estavam totalmente impactadas com o sentido verdadeiro desse texto, e que ela achava que era uma coisa, mas era outra ainda melhor. É um ensinamento que muda a vida, que impacta, né? Então, para nós entendermos esse texto, depois dessa introdução, vamos ter que dar uma ajeitada nessa tradução, né? E eu confesso para vocês hoje que eu fui procurar muitos versículos no Novo Testamento que usam a mesma palavra, as mesmas palavras que definem esse tudo e esse posso. E para mim certificar de que tudo que está se dizendo fazia sentido. E a melhor tradução que eu consegui entender e que diz o contexto, que se encaixa nesse contexto, e que é já o que eu tinha um pouco de ciência disso, né? É se eu disser assim, que tem algumas traduções que traz dessa forma, né? Posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Outro texto, antes de eu trazer a tradução, vamos só olhar os versículos que antecedem. Ó. O verso 12, principalmente, aliás, o 11 diz assim: não estou dizendo isso por esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Adaptar-se a qualquer circunstância não é nada fácil, não é algo fácil. E aí vem as coisas mais difíceis, que é coisa muito difícil para nós. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui fala um contexto muito de vida financeira, muito, porque o contexto aqui, Paulo estava recebendo uma oferta que mandaram para ele estava preso, inclusive, recebendo uma oferta e estava expressando a sua gratidão e seu contentamento por terem lembrado dele, mas falou, olha, que bom que vocês mandaram, mas eu já estou de boa, estou preso aqui, mas já aprendi a viver isso. Então, quando ele disse assim, ele falou, então, depois que chegou e falou assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, ele falou, como é que eu consigo viver assim? O que eu fiz? Por onde eu andei? O que eu consegui para ter essa tranquilidade? Aí que ele diz assim, todas essas coisas eu só posso naquele que me dá força para vencer isso, porque pela minha força não consigo. Que é muito natural a gente dizer assim, é Deus que me dá forças, assim eu consigo ter força para viver assim,
né? Ou, numa palavra mais explicada, dizer assim, essa vitalidade diferente, segurança que eu tenho sentido para viver essas adversidades que eu tenho passado ultimamente, né? Vem daquele que me fortalece. As minhas forças eu não tenho, mas é Deus que me fortalece, né? Então, esse é um texto de suportação em Cristo e não de motivação humana. Não é aquele negócio, tudo posso naquele que me fortalece, e vamos lá. Aí acho que pode tudo, posso todas as coisas, então, poxa, pensando em coisas de novo, quando nós falamos lá no Salmo 23, nós falamos de quem fala de coisas. Buscar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará coisas, na realidade não é. Se alguém de vocês não estava aqui ou não viu, vê o, o vídeo da semana passada, que está no canal no YouTube, sobre Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Você vê que esse texto que é subsequente daquele entendimento, né? Então, Paulo receber essa oferta, ele vencia as dificuldades através da sua suficiência em Cristo, declarando ali sua situação, suas experiências, como eu tinha atravessado, e testemunhando também como que ele conseguia viver do seu contentamento ainda em qualquer situação. E quando se fala em contentamento, é uma palavra que nós deveríamos nos aprofundar mais dela, porque contentamento é viver feliz, é contentar-se nas situações adversas, no sofrimento, na adversidade, na fartura e na carência. Isso que é, né? E para nós, esse texto traz mais lições, que é o reconhecimento de que somos fracos e que nós mesmos não temos força. Que às vezes a gente acorda de manhã se achando que vai vencer muitas coisas, mas chega o fim do dia a gente não consegue. Nós não temos essas forças. E que se Deus não nos fortalecer, nós não aguentamos a pancada do dia a dia, as lutas, as carências que nós temos vivido. Eu sei, nesses momentos de pandemia, de situação, muita gente perdeu o emprego, outros seus negócios foram atingidos assim, frontalmente, outra sua vida foi avassalada por um monte de situações, outros a doença os alcançou. Então, e que se não é fé em Deus, dificilmente a gente consegue superar isso. E que também outra lição que é muito importante, eu queria que um dos pré-requisitos para entender e ser fortalecido no Senhor é admitirmos a nossa fraqueza. Que sem a gente abrir espaço, dizer, nós somos fracos. Mas se eu não admitir que sou fraco, para que eu vou precisar da ajuda, do fortalecimento do Senhor? Mas falar fraco, você não é aquela oraçãozinha fajuta que muita gente chega lá e fala, Senhor, eu sou fraquinho. Não. Isso é uma atitude de coração, é de alma. Porque, olha, eu tô para ver gente, como tem gente que ora falso, como se Deus fosse não estivesse vendo tudo, né? Quando a gente fala em admitir fraqueza, é admitir de coração, é chorar aos pés do Senhor e dizer para ele, ó, Senhor, eu sei que sou fraco, mas eu tô achando que sou forte ainda, mas me ajuda. Essa é uma oração perigosa, que para mostrar que você é fraco, ele pode te levar no extremo da fraqueza. Mas é isso. É muito melhor assim do que tentar mostrar ser forte quando não é. E saber que Cristo é o nosso sustento em tempos de aflição. É ter gratidão, mesmo estando em situação diferente daquela que gostaríamos. Então, veja bem, é muito fácil ser grato quando estamos naquela situação que gostaríamos. Quando Deus, nós chegamos no lugar que gostaríamos. A família está com saúde, tem dinheiro na conta, é empregado, está com o carro bom, as coisas passaram, tudo isso. E eu queria dizer para vocês, reafirmar isso, que ser grato é diferente de agradecer. Porque tem muita gente, não agradeça, não, vamos orar, não vou agradecer. Eu falo, agradecer é diferente de ser grato. Agradecer é apenas uma expressão. Ser grato é atitude de coração. Então, quando a gente fala assim, eu já agradeci, você fala assim, muito obrigado, se eu chegar aqui para vocês, né? Pode dizer, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui online, muito obrigado por você estar vindo aqui toda segunda-feira,
eu estou agradecendo. Agora, atitude de gratidão é outra coisa completamente diferente, né? Às vezes eu não preciso fazer isso, né? Eu posso, de repente, ligar para alguém, atender no WhatsApp e ligar e falar, olha, eu queria te dar um abraço, porque é muito importante eu contar com a tua oração, com a tua forma de, de estar presente, ouvindo, tá se dando chance de crescermos juntos no Senhor, né? Quando a atitude é a mesma coisa, a pessoa dizer eu te amo daqui para fora. A expressão eu te amo não é verbal. O amor não é verbal. O amor é expressão. A gratidão também não é verbal. A gratidão é atitude. E quando nós agradecer a Deus, ser grato a Deus em atitude, é demonstrar o contentamento por Ele nos dar força quando as nossas forças acabam. E às vezes a gente confunde as coisas, porque poder tudo não é receber privilégios, superpoderes, não é ter algo para se achar melhor do que os outros, não é uma varinha ou lâmpada mágica que você flexiona e realiza desejos, né? Não é um meio facilitador de conquistar coisas materiais, estão falando de coisas espirituais. Essas forças não é força para você se levantar amanhã e trabalhar e ganhar dinheiro apenas, e sim ter força para que você, mesmo com uma carga imensa nas costas, mesmo com as lutas que você vem há muito tempo levando, mesmo com o desânimo batendo em você todo dia, você levantar de manhã, erguer a cabeça, ir para o seu trabalho, ou ficar na sua casa, ou cuidar dos seus filhos, da sua casa, e crescer, e ter um dia de grandeza diante de Deus, dentro da nossa pequenez. Ter um dia que nós nos mostramos grande diante de Deus, através do fortalecimento que Ele nos dá. Então, e não porque nós podemos ou queremos fazer algo, mas posso tudo naquele que me fortalece, poder tudo é um fortalecimento para continuarmos normais, mesmo em extrema dificuldade. É receber força para que a pressão do dia a dia, ela não nos massacre, a pressão do dia a dia não nos deforme, a pressão do dia a dia não nos tire do sério, não nos separe de Cristo, e sim que as dificuldades nos aproximem dele. Porque a fé, eu costumo dizer que a fé, ela é algo meio maluco para a nossa cabeça, e a fé é igual a coluna que sustenta a casa. Porque uma casa sem colunas, uma casa construída na areia, ela é algo que pode ser derrubado a qualquer momento. Um vendaval, qualquer coisa abala, ela cai. Mas a fé é que essa estrutura que mantém em pé. Então, quando nós somos fortalecidos pela fé no Senhor, Ele nos dá condições de que venha o vendaval que vier, venha a pressão que vier, você não sai da sua linha, você não perde o seu... Você não perde a estrutura, você não perde a tua forma, né? Paulo, ele estava preso, estava sendo... As prisões não eram nada confortável. E ele mesmo assim dizia que estava contente. Ele expressando seu contentamento na prisão. E hoje, às vezes, nós, mesmo vivendo esses tempos de dificuldade, em casa, no melhor conforto, a gente ainda acha que perde o tempo do contentamento, às vezes a gente perde a tranquilidade de estar no dia a dia, começa a reclamar muito facilmente. Então, poder tudo é reconhecer que não tenho força em nós, mas se podemos vencer a adversidade, é o Senhor em nós. Então, poder tudo é quando nós começamos, olha, eu não consigo por mim, mas o Deus que eu sirvo me dá forças e eu atravesso. Você está atravessando o rio a nado, né? E o braço está dando cãibra, mas você sabe que vai atravessar do outro lado porque não tem problema, porque o Senhor vai te dar força, né? No meio da dificuldade. Ter uma atitude de força sobre-humana para vencer aquela adversidade que as pessoas olham para você e falam, como é que você aguenta isso? Né? Imagino que Paulo, quando entregaram as ofertas, no ínterim dessas conversas, disse, Paulo,
Meu Deus, você está na situação preso, às vezes deitando, dormindo nesse chão frio, a umidade, tudo aí você não. Como é que você aguenta isso? Daí que ele falou: não, eu já aprendi a viver contente em qualquer situação. Se tiver tá bom, se não tiver, tá bom do mesmo jeito. Se tiver bem alimentado, eu estou contente. Se tiver com fome, eu estou contente. Não tem problema. Eu aprendi a viver assim, né? É ter uma atitude de força e conhecimento, oposição e de vencer a nós mesmos. É poder ser feliz com o ser e não com o ter. E aí a gente está entrando num terreno bem interessante. Nós aprendemos que a felicidade muito com o ter. E um dia, um amigo meu que tem uma fazenda lá no Pará, tinha, aliás, ele chegou lá e foi falar com o capataz da fazenda dele, falou assim, olha, eu vou lá para a cidade, vou comprar uma antena daquela da Sky, vou colocar aqui o pessoal assistir a TV, um negócio assim. O capataz falou, não, senhor, não faz isso não. Você vai trazer as doenças lá do sul aqui para o pessoal daqui. Esse pessoal aqui nem sabe que muita coisa, essas coisas, vai assistir essas novelas, todas essas coisas que existem para lá, eles vão descobrir, vão perder a felicidade que eles têm de morar aqui. Porque enquanto eles não tiverem, não ver essas coisas, não ficam com necessidade delas. E deu-lhe um sermão. Esse meu amigo, por acaso, é pastor e é psicólogo. E aí ele falou para mim, eu estudei tanto na faculdade para levar uma lição de psicologia do capataz da minha fazenda. O que é o negócio? Quando os nossos parâmetros do ter começam a ficar longe de nós começamos a viver a depressão, nós começamos a viver essa falta de coisa que nós não temos e que nunca tivemos. Começa a ter desejos que nos empobrecem a alma. Ao passo que às vezes a pessoa mora lá na beira do rio, comendo seu peixinho, vive tranquilo, lá com seus filhos, ou às vezes dorme numa caminha com o colchão dá 5 centímetros. Vai ter um sono que melhor do que daqueles que moram nas mansões. Por quê? Porque eles conseguem ter um momento de contentamento com aquilo que eles vivem. Eles aprenderam a ser felizes com o ser e não com o ter. Tem o necessário, tá bom. E o que é o necessário para você? Muitas das suas angústias é que o necessário nosso, muitas minhas angústias, é que o nosso necessário está acima daquilo que é o necessário que eu poderia viver. Às vezes o nosso necessário, né, daria tranquilamente para viver sem cartão de crédito, mas nosso cartão de crédito está estourado. Está lá, o carnê do carro tem mais folha que precisa, porque nós compramos um carro mais que o necessário. Ou muitos estão infelizes porque não compraram o carro que eles querem, a casa, a TV, não trocou a geladeira e vive sofrendo por isso. Contente com o ser e não com o ter. Poder tudo é poder ser feliz também com o que não se tem, com o não ter. E isso não é uma coisa que nós conseguimos assim com tanta facilidade. Nós não sabemos ser felizes e contentes com o que não temos. Uma oração não respondida, para nós, não recebe. Aliás, respondida mas uma oração que nós não recebemos o sim, também nos serve. Então, o contentamento é algo muito profundo, que faz muita diferença. Esse parâmetro do contentamento que nos dá esse fortalecimento. Eu consigo dizer para vocês que sem o contentamento você não consegue alcançar o fortalecimento. Porque Deus, ele cuida e ama a nossa gratidão e como um pai, né? Quem tem filho sabe. Se você dá um presente para um filho pequenininho, ele joga fora, você não vai dar um outro melhor. E tem gente que quer de Deus tudo, mas não consegue valorizar o que tem, o pouco que tem. Quer coisas grandes, mas não sabe valorizar as pequenas. Às vezes,
A bênção de Deus para a sua casa é um carro novo. Mas tem muitas casas que um pacote de feijão, um pacote de cereais, de farinha é o presente que ele quer hoje. Tem casas que aquela carne que você olhou na geladeira hoje fala assim, agora não vou fazer isso não. O contentamento dele, às vezes seria ter um pedacinho daquela carne que está lá jogada num canto na sua geladeira que você não, e você está reclamando dela estar lá. Então, contentamento é diferente. Quando a gente fala de fortalecimento, e eu já vou concluindo aqui, eu queria concluir trazendo alguns exemplos, alguma situação do dia a dia para você entender o que significa esse fortalecimento, né? Porque na caminhada do dia a dia é natural que nós apanhamos da vida, que essas coisas difíceis nos alcancem. É natural. É natural que nós percamos nossas forças, e eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. É natural que às vezes nós não dá mais para dar nenhum passo. E, por exemplo, às vezes você já foi no supermercado, na venda com alguém, lá no interior, né? Quando você vai lá, e lembra que você traz aquelas, aí compra lá uma laranja, um pacote de arroz, e lá e cada um pega uma sacola daquela e vem trazendo. Chega uma altura do caminho que você fala, não aguento mais. Parece que o braço quer descer do ombro, né? Eu lembro, quando a gente era criança, aí na faixa dos 12, 13 anos, então uma das atividades que a gente fazia com o menino da casa era ir buscar água na mina d'água que ficava tipo assim, 50, 60 metros, até 100 metros da casa. Então você pegava um balde daquele, cheio de água, e era uma subida, eu lembro muito bem. E tinha que passar por umas pedras, no começo ia tudo beleza. Daqui a pouco, aquele balde parece que ia se multiplicando, ia virando um tambor. E daqui a pouco a gente não tinha mais força de soltar no chão, esperar, descansar para seguir. Então, isso é acabar as forças. Isso finalização das forças. E o que é o fortalecimento? É naquele momento que você tinha aquele extremo de falta de força. Você imagina que alguém chega e pega aquele balde e ajuda a se carregar. Pega aquela sacola que você não aguenta mais, que o bombo já está derrubado, e alguém, junto com você, começa a carregar para você. Mas você olha, não tem ninguém. Na realidade, você recebeu mais forças. Você, de repente, parece que é uma injeção de adrenalina em você e conseguiu caminhar. Eu queria colocar aqui para vocês 2 conceitos que é muito importante para a nossa vida, para você aprender, porque eu gosto de deixar alguns marcos para que você não esqueça da lição. Eu queria colocar aqui 2 conceitos que sei que para muitos aquilo é bem conhecido, mas, por exemplo, o conceito do estresse e da resiliência. O que é o estresse? Esse estresse mesmo que a gente fala assim, né? Que o médico vai lá, não, você está estressado, tá? Tem 2 coisas da vida que representa bem isso, né? Digamos assim, eu tô com esse meu squeeze de água aqui, ó, né? Que é 500 ml e que pesa aqui meio quilo, né? Ele pesa meio quilo. Vou fazer um merchan para o Instituto Hagai aqui, que eu estou usando, ganhei no curso que eu faço lá, e fica segurando aqui. O que é o estresse? É você saber, isso aqui é meio quilo. Que eu consigo... Quanto ele pesa? Meio quilo? Não. Depende de quanto tempo você fica segurando. Daqui 1 hora, isso aqui está pesando... Não, eu não vou estar mais com o braço assim. Daqui meia hora, o braço já não dá, eu tenho que ajudar. Ou daqui a um tempo, isso aqui cansa. Eu não consigo terminar essa live segurando aqui, porque daqui a pouco está pesando como se fosse 10 quilos. Essa força que vai desvanecendo as nossas forças, chama-se estresse. Por isso, quando a pessoa está estressada, quando o médico faz estressado, é porque alguma situação da sua vida está indo para o extremo, está ficando muito tempo lá, um problema que você não resolveu,
que você está encarnado nele, encucado com ele, você não resolveu, e ele vai ficando, e vai pesando, e vai apertando sua cabeça, e vai lá, e você fica, e não resolve, não tira das costas, que lá daqui a pouco você não aguenta, e aí é ansiedade, daqui a pouco é depressão, daqui a pouco é desespero, e é isso que é o estresse, aí o organismo começa a sofrer com isso, e por aí vai tudo aquilo que você já sabe, e como aqui não é aula de medicina, não é consulta médica, vocês conseguirem entender. Que é outro exemplo do que é o estresse. Perdão. Vocês conhecem aquela bola de pilates? Uma bolona grande, assim, né? Que a gente senta em cima dela. Ela é calculada, todas essas aparelhos, ou bola, ou qualquer bola que seja, ela é calculada o coeficiente de estresse dela. O que é o coeficiente de estresse? É o tempo que ela aguenta você sentado em cima dela sem deformar. Então, digamos assim, a bola deforma, você senta nela um dia inteiro, levanta, volta redondo. Mas em determinado momento, você senta, ela continua a ficar oval. Aí começou a situação de estresse. E dificilmente ela volta naturalmente ao seu formato normal, porque entrou numa situação de estresse extremo. Perdeu, deformou. E aí entra outro conceito que eu queria colocar para vocês, que é a resiliência. O que é resiliência? Eu já explico para você porque eu estou dando esses conceitos. A resiliência é o poder de um determinado material ao voltar à sua forma original depois de um estresse. Eu vou usar o meu squeeze aqui de novo, ó. Esse que ele toma água, o que você faz nele? Você aperta ele, ó. Soltei, ele naturalmente ele volta. Ó, voltou à forma normal. Isso aqui chama-se a resiliência. Ó, aperta e volta. Aperta e volta. Tá vendo? Ó. Isso é a resiliência do plástico. Ó. Você pode ver isso na mola, por exemplo, tal, o sofá da sua casa, né? Que você senta nele, depois se levanta de volta. Então, esse é o coeficiente de resiliência. Por que esses dois conceitos são interessantes em saber no posso tudo, naquele que me fortalece? Porque nós temos o nosso limite. Esse plástico aqui, ó, daqui a pouco ele começa a quebrar. E assim somos nós. Nós temos o nosso limite. Em determinado momento, nós chegamos ao limite e não volta mais por nós. E ali que a pergunta e a resposta vem. Quando nós chegamos ao nosso limite, que não conseguimos voltar à nossa condição normal, que nós não temos forças para levantar, que a nossa resiliência, o poder de retomar a vida, o poder de vencer aquela situação, quando nós somos apertados assim aqui e não conseguimos voltar mais, não conseguiremos, é que aí tem uma força. Ó, tá todo deformado. Tem gente que certamente tá todo deformado. Deformado na questão emocional, financeira, não aguenta a vida, daí, de repente, não consegue, ó, tá paradinho e não volta. Mas aí vem uma força que diz assim, eu consigo voltar ao normal, eu consigo voltar ao normal e viver normal, redondinho, pronto para outra, porque eu tenho uma força que vem do Senhor. Eu tenho uma força, a minha força eu ficaria assim, ó. Mas a força que vem do Senhor, ela me restabelece, voltar no lugar. E aí, por isso que eu posso essas coisas, por isso que eu consigo vencer essas situações, por isso que eu posso todas essas coisas naquele que vem aqui e me fortalece e me dá, me faz eu manter minha forma normal, não ficar estressado, que me dá resiliência, me dá forças para retomar a vida. E isso é a melhor coisa. E eu digo para você, é no limite das nossas forças, no limite do estresse, que a força do Senhor aparece em nossa vida. Porque enquanto nós somos fortes, quando nos achamos o cara, o Jiraya, o He-Man, não precisamos da força do Senhor. Nós estamos dispensando. Então, o primeiro passo é nós conhecermos a nossa fraqueza e nesse limite das nossas forças,
é que a força do Senhor aparece. É Ele que nos dá resiliência para retomarmos a postura natural em nossas vidas e seguirmos em frente em contentamento, mesmo na hora que todo mundo olhando para nós, vê que nós parece que um caminhão passou por cima, você levanta, fica em pé e toma o rumo de novo. E aqui eu vou falar uma coisa que, olhando para mim, fala, Ironi, admita, você não é o fartão que você acha que é. Para de achar que você é o fartão, Ironi, tô falando para mim, e quem quiser estiver escutando e quiser, pode receber. Nosso fortalecimento vem do Senhor. Se não fosse essa força que vem do Senhor, muitas vezes eu já tinha ficado, a minha bola já estava oval, o meu braço não conseguia mais segurar. Mas de repente você vê que tem a mão do Senhor, que na hora que a tua mão não pode mais, Ele pega você e segura. Esse é o fortalecimento do Senhor. Esse é o fortalecimento que Ele dá. E nesses momentos que nós perdemos as forças, eu quero dizer para você que Ele não carrega apenas nossas cargas. Eu mesmo já senti que muitas vezes Ele me carregou no colo. Ele não só me fortaleceu, mas Ele me segurou em pé, me carregou no colo, como um pai de amor. E assim eu vivo para viver contente em qualquer situação. E quando eu não consigo vencer isso, que eu chego no meu extremo, eu sinto a sua mão carinhosa, afagando às vezes a minha cabeça, através de pessoas, através de amigos, através da palavra de Deus, através de um consolo que vem do Senhor. Quando as forças estiverem acabando, é Ele que nos fortalece. Ele nos leva além das nossas forças. Eu concluo dizendo: aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja com falta, seja com sobra, com necessidade, seja o que for. Eu queria que você aprendesse esse segredo. Esse segredo é a chave. Se você hoje se encontra a mão está caindo, perceba a mão do Senhor segurando. Quando o teu braço não tem mais forças, Ele te fortalece, Ele te segura. Não é um versículo de motivação. É a revelação de Deus agindo na sua vida, na minha vida. E por isso, podemos encerrar dizendo: podemos todas essas coisas no Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos fortalece. Seja fortalecido pelo Senhor. Todos os momentos que as tuas forças acabarem e que você admitir isso, e que a graça do Senhor seja contigo. E saiba, não esqueça que a hora que você não tiver mais forças, Ele não só te dá força, mas Ele te carrega nos braços. Deus te abençoe.